Meus amados, é com alegria que vos saúdo na paz do Senhor. Alegria espiritual, por mais uma vez estar neste lugar, prestar culto de adoração a Deus, aprendendo a verdadeira palavra de salvação, de transformação. Muito bom participar de uma conferência desse quilate, desse nível, onde podemos com liberdade aprender a genuína palavra de Deus. Temos enfrentado muitos desafios diante dos assuntos pertinentes que envolvem a educação cristã, porque é necessário se observar a cultura, os costumes e os povos. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa porque abrange e alcança todos os níveis que chega para ouvir essa palavra. Quando Deus ele falou com Abraão e disse que da pessoa de Abraão faria uma grande nação, ele mostrou duas coisas grandiosas para Abraão. A primeira, ele disse que Abraão deveria olhar para o céu. E quando Abraão ele faz esse movimento de olhar para o céu, Deus pergunta para ele: o que vês? Ele disse: eu vejo muitas estrelas. E Deus disse: pois assim será a tua descendência. Assim como as estrelas que Abraão não poderiam contar, assim seriam os filhos de Abraão. Abraão viu as estrelas, representa Israel. Mas houve um outro desafio para Abraão, quando Deus disse para ele: olha para a areia que está no fundo do mar. E quando Abraão olha, Deus pergunta: o que vê? Ele disse: não vejo nada. Porque a areia, Abraão não podia ver, porque estava no fundo do mar. E Deus disse: assim como cada grão que está lá, assim será a vossa descendência. Qual é o mistério dessa palavra? É que Abraão viu as estrelas, Israel, e a areia que está no fundo do mar que Abraão não pôde ver, a igreja do arrebatamento que está aqui. Nenhum de nós Abraão pôde ver, mas estava contado no fundo do mar como filhos de Abraão. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias para nós trabalharmos um assunto interessante, moderno, um assunto novo, no sentido da igreja. Cosmovisão cristã, foi justamente por esta cosmovisão que Cristo foi crucificado. Porque cosmovisão nada mais é do que a maneira como o cristão interpreta a existência do homem, o sentido do universo, o sentido da vida, os problemas da sociedade humana e a vida cristã. Cosmovisão é a maneira que você enxerga a vida. Jesus ele trouxe uma cosmovisão diferenciada porque ele não era deste mundo. E quando alguém queria fazer entender o reino de Cristo, Jesus fazia questão de dizer: o meu reino não é deste mundo. Jesus ele tem uma visão diferenciada de qualquer uma pessoa do planeta Terra. Para Jesus o maior é o menor. Para Jesus o exaltado é justamente o humilhado. Ele vê diferente. Por que que a visão de Cristo é diferenciada do homem? Porque se nós olharmos para outra pessoa, nós somos tendenciosos pela natureza humana de contemplar primeiro o defeito daquela pessoa.
Deus, ele não vê como vê o homem. Ele vê primeiro a qualidade, inverte nessa qualidade e abençoa aquela pessoa. Mesmo que a pessoa tenha só um pouquinho de azeite na botija, mas a tua serva não tem nada, mas mesmo assim eu insisto, o que tens em tua casa? A tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Serve, traz o azeite, porque Deus vai multiplicar o azeite e o milagre vai acontecer. Então, se alguém já tentou desanimar a sua vida com alguma palavra de desânimo, em dizer que você não vai dar certo, que você não vai crescer, que você não vai ter sucesso, eu quero, em nome de Jesus, estender a minha mão profética nesta manhã e dizer para você que já deu certo. Você não é projeto de fracasso, você é uma bênção na mão de Deus. O Senhor não te escolheu para ser derrotado. Você tem hoje uma visão espiritual, a cosmovisão cristã. Quantos podem dizer amém, irmãos? Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, e o versículo 3, para a base da palavra que estaremos ministrando. João capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim a poderosa e inerrante e infalível palavra de Deus: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Os irmãos podem sentar dando glória a Deus. Muitas autoridades eclesiásticas e alguns líderes cristãos, mal informados, teologicamente mal preparados, têm trazido algumas confusões para o meio cristão, para o rebanho de Cristo, uma vez que a visão de um judeu para a visão da igreja do arrebatamento hoje difere em muito. Existe um contraste muito grande por conta da maneira com que vê o acontecimento e o desenrolar do reino de Cristo na terra. Os irmãos sabem que o reino de Deus, ele é composto por 3 palavras. Reino de Deus, segundo Romanos capítulo 14, verso 17, ele não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem quiser conhecer o reino de Deus, precisa estudar as 3 palavras que definem este reino. E quando nós falamos do reino de Deus, nós não estamos falando de um reino palpável, de um reino visível, de um reino que podemos nos instalar dentro dele. E o reino de Deus precisa ser instalado dentro de nós, é diferente. Então, quando Jesus disse que o seu reino não é deste mundo, ele queria trazer ao conhecimento do povo que o seu reino era um reino espiritual. Não é aquilo que você pode ver e nem tampouco apalpar, mas você não vendo nem tocando, você consegue sentir e viver esse reino dentro da tua vida. O reino de Deus é possível ser vivido, porque Jesus, ele nunca teve o propósito de levar ninguém para o céu, nem Deus, nem o Pai, nem o Filho. O propósito de Deus era trazer o céu para a terra. Para isso ele plantou um jardim, colocou um casal lá e disse: agora sede fecundos, enchei a terra, porque todas as tardes eu estarei visitando vocês para o culto da tarde, e o céu virá para o jardim, e a glória vai se manifestar no meio de vocês. Mas o casal não quis o reino de Deus aqui. O casal pecou, desobedeceu às verdades sagradas, o mandamento de Deus, e agora Deus, ele tem um segundo plano.
vem trabalhando através da arca da aliança, através dos patriarcas, e até chegar em Cristo, que é o nosso sumo sacerdote por excelência. Cristo oferece o sacrifício perfeito como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e inaugura uma nova aliança, e ele diz que essa aliança agora é no seu próprio sangue, aliança de renovação, aliança de salvação. Quando Cristo renova essa aliança, ele traz possibilidades de 4 situações na nossa vida. Número 1, ele traz a justificação. Quando Cristo morre na cruz por nós, ele justifica a tua vida, a tua dívida já não mais existe, já está paga, você agora está livre para servir a Deus. Justificação. Não havia uma outra maneira para poder justificar um povo, somente pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele tinha uma visão diferenciada, ao ponto de que, pela lógica, pela situação humana, era comum que Cristo se manifestasse na cruz e se vingasse dos seus algozes, se vingasse dos seus opressores. Para eles entendiam isso, eles diziam: desce da cruz se tu és o Filho de Deus, te manifesta, mostra aí o teu poder. Jesus não estava interessado de se manifestar contra aqueles opressores, mas estava cumprindo a vontade e os desígnios do Pai para poder salvar uma humanidade, que a única forma disso acontecer era derramando a sua última gota de sangue na cruz do Calvário. E foi a última gota de sangue que saiu, quando o soldado furou as suas costelas. Já não saía mais sangue. No final de todo o processo já estava saindo água. Jesus expirou. E quando isso acontece, gera para nós a justificação. Você está justificado na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Sua dívida já não existe, já está paga. A graça é de graça, mas não é barato. Custou um preço muito alto. Uma vez você justificado, você vai passar por mais um processo, que é justamente o processo da regeneração. E o que significa regeneração? Significa ser gerado novamente. Você vai ser regerado novamente. Por quê? Porque Jesus falou isso para Nicodemos. Quando ele queria entender a respeito do novo nascimento, ele disse: é necessário nascer de novo. Mas como isso pode acontecer? Nascer da água e do Espírito, aleluia. Nascer de novo. Quanto difícil não éramos. Quantas pessoas de nós não tinham uma vida dissoluta? Jesus nos transformou, nos deu justificação, nos deu direito de regeneração. Isso tudo de uma forma gratuita, porque o reino de Deus promove salvação gratuita. Não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. É a graça de Deus se manifestando. E Tito, quando fala sobre isso, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, não se manifestada. A graça não está no feminino. Por que manifestado vem no masculino? Escute o versículo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por que a graça como feminina vem dando um segmento no texto de manifestação no masculino? Porque a graça não vem de Maria, graça vem de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Uma vez você alcançando também a regeneração, que é nascer de novo, você consegue agora a adoção. E agora você pode dizer Abba Pai, que quer dizer papai. Antes não era filho de Deus. Por quê? Porque vivia fazendo as obras do mal, desobedecendo os desígnios de Deus. E a Bíblia diz que aquele que peca e faz a vontade do diabo é filho do diabo. Mas aquele que nasce de novo, experimenta a justificação, experimenta a regeneração, experimenta a adoção, agora tem pai, é filho de Deus. É filho de Deus, aleluia. Uma vez experimentando a justificação, regeneração e adoção, agora você vai lutar por um processo que já não é mais imediato.
Salvação é imediata. Aceitou Jesus, recebeu a oração, imediatamente o céu é seu. O livro da vida recebe o seu nome, salvação imediata. Mas tem um processo que é o quarto processo, que não vem de graça. É necessário que você faça alguns esforços, chamado santificação. A santificação, ela começa com renúncia. Você entender que você não é você, é Cristo em você para se tornar você. Aleluia. Enrolou um pouco, mas tudo bem. É como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta visão só pode ser alcançada por pessoas que conhecem o Evangelho de salvação, para poder conhecer as três palavras que definem o reino de Deus. E uma vez definindo o reino, você precisa colocar em prática essas palavras como ação na sua vida. Vamos lá: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez. Só pode fazer parte do reino de Deus quem vive essas três situações. E Jesus começa pesado quando ele fala de justiça. Por quê? Porque mexe com a nossa posição como caráter, com caráter cristão, para fazermos o que é certo, para poder termos uma balança justa, para poder fazer a diferença. Hoje é comum sair nos telejornais, quando alguém encontra a carteira, um dinheiro no aeroporto, no terminal rodoviário que devolve, sai no jornal como um exemplo, sai no jornal como uma novidade. Na verdade, isso não deveria se tornar um espanto ou uma novidade, deveria ser uma situação comum, porque o que não é seu, você não pode ficar, você tem que devolver. Isso é comum para a igreja, e isso deve acontecer de forma comum. Por quê? Porque a igreja conhece a justiça de Cristo. A igreja precisa desfrutar, pastor, da paz. E essa paz, ela precisa ser implantada, começando primeiro na nossa casa, no nosso lar, para a gente fazer parte da igreja. Porque demonstrar paz na igreja é muito fácil. Ser crente na igreja é muito fácil. Sorrir, beija a esposa, abraça as crianças, é uma harmonia tremenda. Mas eu quero ver dentro de casa, desligando a TV e abrindo a palavra para poder voltar aos cultos domésticos com a família, exaltar o nome do Senhor e viver essa paz em Cristo. Alguém que não consegue viver em paz neste mundo, mesmo diante do caos implantado, Jesus, ele nos garante que teríamos paz. Ele garante que é possível vivermos isso, apesar de termos aflições. No mundo tereis aflições, mas ele diz: outrossim, contudo, entretanto, todavia, eu venci. Aleluia. Não é impossível, porque essa paz, ela não é produzida quando a nossa conta bancária está recheada. Essa paz, ela não é produzida quando a geladeira está cheia, quando a mesa está farta. Essa paz, ela é produzida de uma maneira que vem de dentro para fora. E o Senhor, ele classificou isso quando ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aleluia. A sua palavra vai expressar uma paz que o mundo não consegue ter. E veio na mente aqui, os irmãos também sabem, quando Jesus ressuscitou e se apresentou por discípulos, a primeira frase que saiu dos lábios dele: paz seja convosco. Olha o quanto a paz é interessante, e precisamos viver em paz. Amém? Precisamos viver em paz. Graças a Deus. Tem o pastor Valdolino aqui ouvindo nossa palavra. A palavra de Deus é uma honra. Se demonstra o carinho, o interesse e a dedicação e o amor por esta igreja. Temos participado de muitos eventos, mas a gente tem sentido muita ausência dos pastores presidentes.
porque muitos só querem estar presente em convenções internacionais. Mas os irmãos estão de parabéns nesta manhã, que tem um pastor ativo, participativo e que ora por esta igreja. Deus abençoe de forma alargosa, grandiosa. Jesus, ele tem um interesse glorioso muito grande de que vivamos em paz, mesmo em meio às lutas e situações, porque a paz que a igreja e o cristão pode vivenciar não é produzida por situações artificiais, é pela presença gloriosa do Espírito Santo. Aí se cumpre a terceira palavra do reino, que define o reino, que é a alegria do Espírito Santo. Só pode sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida aqueles que têm o nome escrito no céu. Só pode sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida aquele que foi perdoado, confessou. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado recebe a salvação. Agora a presença do Espírito Santo vive dentro da sua vida. O seu corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. Sente alegria, e isso é impulsionado, não é no momento que você quer, é dom de Deus. Se é dom de Deus, Deus manifesta quando quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Você sente no ônibus, sente quando está dirigindo, você sente quando está louvando a presença de Deus, você sente quando está lavando roupa, e geralmente quem está lavando muita roupa tem motivo para reclamar, mas a crente canta e sente a presença de Deus. Aleluia. Jesus, ele foi crucificado por conta da sua cosmovisão. A maneira com que ele via as coisas era diferente de como os fariseus viam. Era diferente de como os escribas enxergavam. Eles enxergavam de forma óbvia. Jesus não olha pelo óbvio, Jesus olha pela ótica espiritual. E Ele deseja que enxerguemos o mundo e a vida da mesma forma que Ele enxergou. E Ele dá um conselho para nós nesta manhã, quando Ele diz assim: aprendei de mim, aleluia, que sou manso e humilde de coração. Quantos querem aprender com Jesus nesta manhã? A honra é para Ele, a glória é para Ele, aleluia. É classificado dois elementos importantes para podermos entrar numa introdução de cosmovisão. É importante classificarmos o sal e a luz, porque são dois elementos que Jesus comparou os discípulos e a igreja do arrebatamento. É interessante, se você observar o texto que fala a respeito do sal e da luz, você não vai ver Jesus dizendo: gostaria que vocês fossem sal e luz do mundo. Gostaria que vocês observassem essa situação para vocês colocarem em prática. Jesus, ele define de uma forma imperativa, dizendo: vós sois, vocês não serão, ou vocês deveriam ser. Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu estava fazendo uma breve pesquisa, eu descobri que o sal possui duas características importantes: o sabor e a preservação. Ele é antisséptico. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deterioração dos alimentos. Além disso, servia como tempero. Pense numa comida ruim, é quando não tem sal. Pense numa comida ruim, é quando tem sal demais. Jesus, ele está dando uma analogia e uma comparação gloriosa para que a sua vida seja como um sal, não para o salgar e nem tampouco para poder ter uma quantidade menor, mas uma quantidade certa. E a Bíblia classifica isso também como moderação, temperado com sal. Sabe quando falar, sabe quando adorar, sabe quando chegar, sabe obedecer ao pastor, sabe participar da conferência e entender a palavra de Deus. Aleluia. Coisa boa é uma pessoa temperada com sal.
não entra em problemas, ele foge dos problemas. Uma pessoa moderada, ela sabe o momento de participar, ela sabe o momento de falar. Já viu uma pessoa que é salgada demais? Ela vai chegando no grupo, o grupo diz assim: lá vem o salgado. Por quê? Porque é desagradável. Mas Jesus deseja que sejamos agradáveis, que quando a gente não está, as pessoas sintam a nossa falta, para poder dizer: oxalá se o pastor estivesse aqui, oxalá se a irmã estivesse conosco. Ela faz falta porque a sua presença é gloriosa, sua presença é agradável. Você precisa ser temperado com sal. Por ser essa vida temperada com sal, você já tem uma cosmovisão diferenciada das outras pessoas, você já enxerga de maneira diferente. Aleluia. Não é possível distinguir num alimento a presença do sal apenas pelo olhar. Já perceberam que se você olhar para dentro da panela, você não sabe distinguir se lá está salgado ou se está insosso. Você não dá para perceber, só existe um meio de descobrir se está bem temperado: provando. Você saboreando esta comida, você vai ver o tempero do sal. Aleluia. Daí a necessidade de Jesus comparar a igreja com o sal, porque você não vai ser percebido pelas pessoas, mas o seu sabor vai ficar onde você chegar. Por que que o sal não pode ser visto na panela? Porque não é o sal que tem que aparecer, é o sabor que ele vai deixar, e o nome glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. João no capítulo 4, o qual nós lemos, ele diz que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Por que isso? Parece-me que esse texto aqui está nos demonstrando que Jesus, ele não faz muito tempo que ele veio da Galileia. E se colocarmos o mapa da Terra Santa em nossa mão, você vai descobrir que a Judeia está bem embaixo, quem gosta de geografia bíblica, e a Galileia está na ponta de cima. Significa dizer que para Jesus sair da Judeia e ir novamente para a Galileia, ele vai precisar fazer um percurso muito grande. Jesus é judeu, mas Jesus não é qualquer judeu. E conhecedores do assunto que os irmãos são, qualquer judeu, Jesus não é qualquer judeu. Qualquer judeu que sai da Judeia e vai até a Galileia, ele nunca, em hipótese alguma, vai pelo caminho do centro. Ele sempre vai por outros caminhos. Ele busca o caminho da esquerda, Cesareia de Filipe, ou o caminho da direita, Campinas do Jordão. Vai passar pelo Monte Carmelo, Monte Tabor e etc. Qualquer judeu. Mas Jesus, ele expressa no final do versículo, no versículo 4, dizendo: mas é necessário eu passar por Samaria. Caminho da esquerda, Cesareia de Filipe. Caminho da direita, Campinas do Jordão. Caminho do centro, Samaria. E por que qualquer judeu não passava pelo centro? Porque judeu não fala com samaritanos. Existe uma rivalidade, mas Jesus não é qualquer judeu. Aleluia. Jesus mostra aqui o interesse que ele tem e a necessidade de passar pelo centro, porque ele tem uma salvação para cumprir em Samaria. Jesus quer mudar agora a visão da mulher samaritana. Ela tem uma visão promíscua, ela tem uma visão baseada na lei. Jesus agora quer trazer uma visão pela graça, uma visão espiritual que mostra a salvação na pessoa gloriosa do Senhor. Jesus sabia o que estava fazendo. Os discípulos, eles ficaram assustados com aquela decisão, porque eles pensaram consigo:
se nós fôssemos para Galileia, nós iríamos ou pela esquerda ou pela direita. Mas Jesus não é qualquer judeu, aleluia. Quando Jesus toma uma decisão, ele sabe exatamente o que está fazendo. Disse um certo escritor, pastor, que tudo que Jesus falou quer dizer muito mais do que a nossa mente consegue alcançar. Tudo que Jesus disse significa muito mais, porque as palavras que Jesus proferiu, elas estão além da nossa mente. As palavras que Jesus expressou está além do dicionário, aleluia. Jesus não falava as coisas sem um propósito espiritual, glórias a Deus. E agora Jesus ele vai mudar a visão da mulher samaritana. Mas para nós entendermos esse mesmo assunto, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 27, para poder nós entendermos o que Jesus vai fazer em Samaria, e por que vai haver toda uma conversa com ela lá, uma vez que o nome do Senhor vai ser glorificado nesse texto, aleluia. Deuteronômio capítulo 27, da Bíblia Sagrada, da inerrante palavra de Deus, versículo 11 e o versículo 12, diz assim: E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes quem? Algumas tribos: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Essas são as tribos que iriam abençoar toda a nação de cima do monte Gerizim. Não seria do monte Ebal, que representa monte da maldição. Não seria do monte Carmelo, do monte Tabor. Não seria de nenhum outro monte. Deus escolheu o monte Gerizim para abençoar todas as nações, e só quem poderia subir o monte seria essas tribos aqui: a tribo de Simeão, de Levi, de Judá, de Issacar, de José e de Benjamim. Esse monte Gerizim representa o monte da bênção. E quando Deus falou isso com Moisés, o povo entendeu, porque Deus diz: daqui de cima deste monte eu ouvirei as vossas orações. De cima deste monte eu ouvirei o vosso clamor, e os meus olhos estão voltados para esse monte. Deste monte aqui todas as nações serão abençoadas. Será abençoado o vosso gado, será abençoado a vossa terra, será abençoado a vossa família, será abençoada a vossa amassadeira, será abençoado tudo o que o Senhor abençoar, aleluia. Daí começa a rivalidade entre judeus e samaritanos, porque os judeus receberam um lugar para adorar, e o lugar para adorar para os judeus, para os samaritanos no caso, seria o monte Gerizim. Por quê? Ficava dentro de Samaria, e este monte representa bênção para o povo. Agora o povo está sobre o monte, não pode adorar em outro lugar. Se você perguntar para um judeu de 5 anos de idade o que é que ele vai fazer em Jerusalém todo ano, ele tem a resposta na ponta da língua: vou adorar, vou prestar culto a Deus. Se você perguntar hoje para meia dúzia de pessoas da igreja atual, o que você vai fazer na igreja? É bem comum alguém dizer: vou buscar minha vitória, vou buscar minha bênção. Porque as lideranças estão levantando a mão e perguntando: quantos vieram buscar sua bênção nesta noite? Quantos vieram buscar sua vitória nessa manhã? Todo mundo quer receber vitória e bênção, mas o grande objetivo e a finalidade de alguém sair da sua casa e vir ao templo de Deus não é buscar vitória e nem tampouco a bênção. Você precisa sair da sua casa, chegar ao templo para prestar culto de adoração ao Senhor. A ideia, a visão está sendo muito mudada, muito transformada.
Ninguém pode sair do seu lar para vir à igreja buscar alguma coisa. Igreja não é local de passar alguma coisa para alguém, ou de dar alguma coisa para alguém. Você não pode vir buscar alguma coisa aqui. Na verdade, você tem que vir deixar o seu culto a Deus. Você tem que vir trazendo a sua oferta ao templo a Deus. Você tem que vir trazendo o seu dízimo, aleluia, das primícias ao Senhor, ao templo. E não vir buscar no templo. Quem adora a Deus pelo que Ele pode fazer, aleluia, pode se decepcionar quando não receber a vitória. Mas quem adora pelo que Ele é, mesmo que não receba, está prestando culto, adorando, glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor. Não é pelo que você possa receber, é pelo que você possa dar ao Senhor, porque o maior sacrifício Jesus já fez, foi a salvação da tua vida, aleluia. Monte Gerizim, monte da bênção, para a nação de Israel. De lá de cima, Deus está abençoando, seus olhos e os seus ouvidos estão atentos para aquele lugar. Ninguém tira mais esse lugar. Mas pelo passar do tempo, tudo passa. Deus se revela através de Davi. Davi consegue muito material para a construção do templo. Não pode construir porque tem as suas mãos manchadas de sangue. E também porque não foi chamado para construir, foi chamado para conquistar. É diferente. Davi não pode construir, mas da descendência dele nasce Salomão. E Deus usa Salomão para construir o grande e suntuoso e magnífico templo em Jerusalém. E quando Salomão vai inaugurar este templo, ele ora dentro do templo juntamente com os sacerdotes. E ele apresenta o templo e parece que eu estou vendo Salomão mostrando para Deus a suntuosidade e a beleza em ouro, prata e cobre. E dizendo: olha Deus, tudo que tínhamos do melhor nós investimos para glorificar o teu nome. E o que não tínhamos, mandamos buscar de fora. Veio do estrangeiro, mandamos buscar e pagamos caro para poder fazer o melhor para ti. Quando Salomão está orando, a Bíblia diz que há uma fumaça branquinha. Ela entra dentro do ambiente que está ali do templo. Esta fumaça nada mais era do que a Shekinah de Deus. Você conhece a Shekinah de Deus, irmão? Você conhece a Shekinah de Deus? A Shekinah de Deus é a presença de Deus no meio do povo. A Shekinah é a presença gloriosa do Espírito Santo no meio do povo. E quando Jesus, ele se faz presente, coisas gloriosas podem acontecer. Coisas maravilhosas podem acontecer. O que pode acontecer quando Jesus está presente? Pode acontecer que o triste fique alegre. Pode acontecer que quem está enfermo seja curado. Se Jesus estiver presente, pode acontecer que quem está aflito receba a paz da sua presença. Se Jesus está presente, aleluia, a morte vem embora e a vida retorna. Quando Jesus se fez presente na casa da sogra de Pedro, ela estava jazendo em febre. Ele tocou na sua mão e a febre desapareceu, aleluia. Quando Jesus está presente, vidas são transformadas, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Sinta a presença de Deus neste lugar. Jesus está presente aqui porque eu estou sentindo a presença dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém tem usado esse termo para poder criar um versículo que não existe. E dizem facilmente que onde Jesus está, alguma coisa acontece. Já ouviram, né? Dos 31.173 versículos existentes na Bíblia, esse não está. É curioso, esse não está. Onde Jesus está, alguma coisa acontece, não existe. Onde Jesus está, pode não acontecer nada.
Porque uma coisa é ele estar presente, outra coisa é ele se manifestar no ambiente. Jesus estava no jantar do fariseu, nada acontecia, até que chegou alguém para adorar, aleluia. Não acontecia nada. E aí eu descubro nesse texto o que é que faz Jesus se manifestar no culto. A presença de um crente adorador. Se tivermos um crente adorador aqui, Jesus vai se manifestar. Deixa eu ver se tem, aleluia. Deixa eu dar uma olhada se tem crente adorador. Oh, aleluia, 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 aleluia. Crente que adora, aleluia, sem se preocupar com a maquiagem. Crente que adora sem se preocupar com o lugar onde vai adorar. Até debaixo da mesa ele adora, aleluia. Oh, glórias a Deus. Salomão inaugura o templo e faz a oração célebre. E Deus, quando ouve a oração, pastor Tércio, a Bíblia diz que a fumaça encheu toda a casa, a Shekinah de Deus. A fumaça não trazia incômodo, a fumaça não trazia ardor nos olhos, a fumaça era a glória e a presença de Deus no templo. Salomão se alegrou, os sacerdotes ficaram tão cheios da glória que eles caíram debruçados para frente. É necessário dizer isso, pastor, que tem muita gente caindo para trás de qualquer maneira, e o adorador ele cai para frente, prostrado na presença de Deus. Tem muita gente chegando nas programações da igreja e já não quer nem que ninguém sente no lugar dele, porque aquele lugar é onde ele vai cair já na hora do culto. Já está programado, já deixa a sandália de lado, que é para poder confundir o barulho com o avivamento. O avivamento tem procedência na palavra de Deus. Avivamento tem procedência porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é avivamento. Mudança de vida é a evidência de quem comeu a palavra. Mudança de vida. Vivia uma vida dissoluta, agora vive uma vida diferente. Até o andar já mudou, até o vestir dele mudou, até a maneira de falar já mudou. Por quê? Porque fala como Cristo. Ser cristão não é ter cartão de membro. Ser cristão não é ter um dízimo alto. Ser cristão não é ter um cargo na igreja. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Aleluia. Ser parecido com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Deus fala com Salomão dentro do templo agora. Já não bastava a presença de Deus ali com a Shekinah de Deus. Agora uma voz ecoa dentro do templo e Deus vai falar com Salomão. Nesse momento os sacerdotes já estão no chão, debruçados como adorador. Salomão resiste ali e Deus fala com ele e disse: a partir de hoje os meus olhos estarão fitos para a oração que se fizer neste lugar. A partir de agora os meus ouvidos estarão atentos para o louvor que se ministrar nesse lugar. Por quê? Porque daqui abençoarei todas as nações. Aleluia. Agora onde vai ficar o Monte Gerizim? Se o lugar de adorar agora é no templo, o lugar de adorar não era no monte. Agora Deus transforma. Só tem monte quando não tem templo. Quando tem templo, o povo desce do monte e vem para o templo, porque templo representa lugar de ensinamento. Monte representa lugar de ordenança. De lá do monte o povo ordenava a bênção para a nação, mas no templo precisavam aprender a palavra da verdade. Salomão agora recebe a presença de Deus e a voz de Deus dizendo: a minha mão estará estendida para esse lugar. Os samaritanos ficaram sabendo disso. Os samaritanos ficaram sabendo disso. A visão deles era que o lugar de adorar era no monte.
Mas Jesus quer mudar esta visão que você tem de muitas coisas do passado e que tem atrapalhado a sua caminhada espiritual, e seguir uma nova cosmovisão cristã para enxergar o amor de Cristo na vida e na palavra. Os samaritanos, eles entraram em desacordo com os judeus, porque os judeus faziam os eventos grandes no templo, sacrifício, holocausto, entrega das vitórias. O sacerdote agora vai ser escolhido, e o povo está lá para poder adorar, vindo pessoas de várias cidades, vários lugares, menos os samaritanos. E alguém disse, de lá do meio dos samaritanos: nós não iremos para esse templo não, porque nós aprendemos com Moisés, que Deus falou com ele, que o lugar de adorar é no monte. Então quem quiser ir para o templo, que vá para o templo, mas nós vamos ficar no monte. É a primeira divisão. E quando há divisão, Deus não está nesse negócio, porque a vontade de Deus é Salmo 133, que os irmãos vivam em união, aleluia, e sintam a presença de Deus juntos. Deus não pode estar nessa divisão, por conta dessa cosmovisão, da maneira que se interpreta a vida, os textos, é que muita gente tem levantado plaquinha em igrejas por aí, deixando de trabalhar juntamente com um pastor de nome, homem sério, que prega a palavra de Deus. Cada um quer ter seu ministério, levantando placa de igrejolas, porque interpreta a palavra de outra forma. A Bíblia não se interpreta por mim, não sou eu que interpreto a palavra. Quem interpreta a palavra é o Espírito em mim, aleluia. Se eu for interpretar, eu posso correr o risco de fazer interpretações errôneas, mas se o Espírito interpretar na minha vida, aleluia, a interpretação é genuína. Palavra da verdade. Jesus agora, ele vai entrar em Samaria. Nenhum judeu faria isso, mas Jesus não é qualquer judeu. Jesus vai entrar lá. Estava na missão, com fome, com sede, cansado. Os discípulos também na mesma condição. E Jesus, quando chegou no limiar da terra, para entrar em Samaria, Jesus disse assim: é necessário eu passar por Samaria. Eu sinto uma necessidade, aleluia. Eu sinto uma necessidade de passar por Samaria. E alguém disse: estamos com fome e com sede. E Jesus disse: então vão até a cidade mais próxima e compram para vocês comida e água. Sacia a vossa fome e a vossa sede. E alguém pergunta: e o senhor não está com fome e com sede? Diz: estou, mas a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O verdadeiro missionário não coloca as suas prioridades em primeiro lugar. Ele não coloca como prioridade a sua necessidade. O verdadeiro missionário, ele enxerga primeiro o espiritual, aleluia. Daí a necessidade de entendermos sobre a cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã vê o que o mundo não vê, faz a gente enxergar o que o mundo não pode enxergar. O mundo está dizendo o que é óbvio, a igreja está dizendo o que é espetacular pela fé. Isso mexe com a nossa fé. E o que é fé? A fé, ela não é só o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé também, ela pode ser definida como um poder dado por Deus exclusivamente a seres humanos, capaz de conectar mundos. A fé faz você conectar o mundo físico com o mundo espiritual. A fé faz você ver o invisível e crer no incrível. É um absurdo para um homem natural
é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus manifesto em nossa vida. Jesus agora vai entrar em Samaria porque ele tem uma visão que os discípulos não conseguem ter. E quando ele chega lá no poço de Jacó, na cidade de Sicar, poço cavado por Jacó, ele chega exatamente na hora sexta, ao meio-dia, se assenta cansado, esperando a mulher samaritana que vai vir naquele momento buscar. Jesus não chega atrasado, Jesus só chega na hora certa, aleluia. Jesus não tarda e nem falha, ele é absoluto na sua obra. Ele chegou nessa conferência na hora certa, pastor. Ele já está nessa conferência. A sua presença pode ser sentida pela fé. A sua presença pode se manifestar na sua vida nesta manhã. Eu te aconselho a não sair daqui da mesma maneira que entrou, aleluia. Porque Jesus já está na casa, aleluia. Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao seu lado com autoridade, irmão. Jesus já está na casa. Aleluia. Posso prosseguir um pouquinho mais? Posso prosseguir um pouquinho mais? Posso? Aleluia. O pastor me deu autoridade para ir para frente. Um pouquinho mais. Oh, glória a Deus. Jesus está lá. Necessidade dele seria descansar, beber água, se alimentar. Mas a maior necessidade, ele disse: eu necessito passar por Samaria, salvar a vida da mulher samaritana, fazer com que ela tivesse uma outra visão a partir daquele dia. Lá vem a mulher samaritana, com a sua corda, com seu balde, com seu carretel, puxa água. Quando ela chega lá no poço, ela logo identifica que Jesus era judeu. Por quê? Por conta da divisão. Lugar de adorar é o monte. Não, lugar de adorar é o templo. Não se fala mais nem judeu, nem samaritano, ao ponto de que onde estivesse um judeu, samaritano não chega. E onde estivesse um samaritano, judeu também não chega lá. Se precisasse viajar da Judeia para a Galileia, pegava o caminho da esquerda, Cesareia de Filipe, ou o caminho da direita, Campina do Jordão, mas não entrava pelo caminho do centro, porque era Samaria. Mas Jesus foi pelo centro, porque Jesus gosta de estar no centro. Quero te dizer nesta manhã que Jesus quer estar no centro da tua vida. Jesus deseja estar no centro da tua casa, da tua família, do teu ministério. Não priorize outra coisa, aleluia, mais importante do que Jesus. As vestes mudaram. Judeus não se veste como o samaritano se veste mais. Por quê? Para poder facilmente ser identificado. É o povo da esquerda, é o povo da direita. Quem é da esquerda? Samaritano. Quem é da direita? Judeus. Não se mistura. Jesus, quando está lá no poço, vestido como judeu, quando a mulher chega, ela simplesmente dá um olhar de desprezo para ele, porque ela matou logo, é judeu. Samaritano não fala com judeu, e ela não olha para ele, mas pega a corda, engata e começa a puxar água. Jesus, como quebra protocolo, aleluia. Jesus é especialista para acabar com a confusão, aleluia. Jesus não entra em confusão, ele acaba a confusão. Quando ele chega naquele ambiente, ele percebe a frieza da mulher, por ele ser judeu. Fica humilhado lá, sentado. Tem problema. Ele aceita a humilhação para salvar a alma dela.
Ele aceitou também a humilhação para nos salvar. Foi humilhado, cuspido, esbofeteado, açoitado, crucificado, para poder salvar a minha vida e a sua vida. Aleluia. Jesus aceitou toda a humilhação para que você estivesse aqui nesse momento. Filipenses capítulo 2, e o verso 5 até o 11 está escrito assim: de sorte que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sofrendo-se e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se humilhou para nos salvar, mas hoje Ele está à destra de Deus, intercedendo pela igreja. Jesus quebra o protocolo, acaba com a confusão, e lá Ele começa um diálogo com a mulher, porque eu não conheço ninguém para ser especialista como Jesus, para tomar iniciativas. Não conheço ninguém melhor que Ele. Jesus é especialista para tomar iniciativa. Quando o Pai bradou lá no céu dizendo: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Não foi Isaías que disse aquilo, não, foi Jesus que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías está passando a revelação que ele teve. E agora Jesus toma a iniciativa de vir salvar um povo que não tinha mais jeito. E agora ele toma outra iniciativa lá no poço de Jacó, dizendo: ei, mulher. E ela não olha para ele, ela despreza o Senhor. Mas Jesus insiste e diz: ei, mulher, dai-me um pouco desta água para eu matar minha sede aqui. Quando ela resolve olhar para ele, ela resolve olhar de lado, e matou logo que ele era judeu. Jesus está sentado lá embaixo, tem problema, ele se humilha para salvar a alma dela. E ela disse: como podes tu, olha o pronome que ela usa, como podes tu, sendo um judeuzinho, falar comigo que sou samaritana? Primeira pessoa, que sou samaritana. Tu não sabes que não temos relações, que samaritano não tem contato com judeu e vice-versa? Até hoje existe essa rivalidade, porque nem todos entenderam a cosmovisão de Cristo em explicar o texto para a mulher lá no poço. E quando Jesus está falando com ela, ela responde com frieza e com desprezo a pessoa de Jesus, porque não sabia com quem ela estava falando. Aleluia. Jesus continua lá no chão, sentado, lá embaixo, e ela se achando lá em cima, olhando para ele com desprezo. Jesus diz para ela: se tu soubesses quem está te pedindo água, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Aí ela vai e toma uma outra atitude.
ela desafia o Senhor. Primeiro ela despreza, age com frieza, e agora ela vai desafiar, subestimar o poder de Jesus. E ela diz assim: como tu podes me oferecer água se tu não tens corda e nem o balde? Ela ainda não entendeu a visão de Cristo. Por quê? Porque ainda não bebeu a água que Cristo tem para dar. Só quem entende a visão do reino de Deus é quem bebe da água que Jesus dá. E o primeiro sinal de quem bebeu a água chama-se confissão. Aleluia. Quando alguém prova da água que Jesus dá, confessa o pecado e muda de vida. Como tu vais tirar essa água? Outra vez falando de tu para o Senhor. Ontem estava pregando e eu estava dizendo: Jesus não é tu, Jesus não é você, Jesus não é o cara lá de cima. O cara lá de cima é Satanás. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora ela vai desafiar o poder e subestimar o poder de Jesus quando ela diz assim: porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço e bebeu a água dele e deu para o seu gado. Tu és maior que o nosso pai Jacó. Jesus lá embaixo, sendo humilhado, não tem problema, ele vai já se levantar e salvar a vida dela. Jesus lá embaixo mesmo, ele responde: Jacó que cavou esse poço, mulher, bebeu desta água, e o povo que bebeu desta água, ele tornaram a ter sede, porque todos que beberem desta água, deste poço aí, vai tornar a ter sede. Mas outro sim, entretanto, todavia, aquele que beber da água que eu der, aleluia, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou faz jorrar dele uma fonte para a vida eterna. Quando Jesus falou isso, Jesus está sentado lá no chão. Quando Jesus falou isso, despertou nela um pouquinho da visão espiritual. E quando ela ouve que Jesus tem uma água especial para dar, sem corda, sem balde, sem carretel, Jesus não precisa de corda, Jesus não precisa de balde, Jesus tem a água viva. Quando ela percebe que Jesus tem essa água, ela faz com que de dentro dela se manifeste uma tristeza e uma possibilidade de vitória. Tristeza, porque ela lembra que toda hora de meio-dia ela precisa buscar água lá, porque tem uma vida dissoluta, e pela manhã são as mulheres mais dignas, e à tardinha são as mulheres mais dignas. A mulher samaritana só podia buscar água quando o sol estivesse causticante. Era a hora que as mulheres casadas, era a hora que as mulheres dignas não iriam. As mulheres dignas iam pela manhã, pela tarde, só sobrava para ela meio-dia. É exatamente meio-dia que Jesus chega, aleluia. Ela tentou confessar ali dentro dela que se ela tomasse essa água que Jesus tem para dar, não precisaria mais passar por essa humilhação de ter que ir todo dia, meio-dia lá, e olhada pelos olhares ruins de outras mulheres, dizendo: lá vai aquela que tem 6 maridos, lá vai aquela que teve uma vida de prostituição, uma vida dissoluta. Mas Jesus transforma a vida do mais vil pecador em uma nova criatura. Jesus está lá para operar o milagre. E quando ela fala tudo isso dentro de si, Jesus conhece o seu coração. E Jesus disse: eu tenho uma água especial, e se você beber desta água, você não vai mais ter sede, porque vai jorrar em ti uma fonte para a vida eterna.
Quando Jesus fala isso, aí ela já não usa mais o pronome tu, nem judeuzinho. Ela diz assim: Senhor, aleluia. Ela esqueceu agora o tu, esqueceu o profetinho, esqueceu o judeuzinho. E ela diz assim: Senhor, aleluia, dá-me de beber desta água, porque eu estou com sede espiritualmente. Eu preciso desta água, Senhor. Jesus sentado ainda no chão, olha para ela e diz assim: eu dou essa água, mas vai chamar o teu marido primeiro, aleluia. Jesus queria conhecer o problema, não porque ele não tenha onisciência. O meu Jesus e o teu Jesus, ele domina a onisciência e a presciência que está dentro da onisciência. Conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente o que se passa com você agora, nesse momento. Conhece todas as coisas. Jesus já sabia o problema dela, mas ele disse assim: eu te dou a água, mas primeiro vai buscar o teu marido, e vocês dois bebem junto essa água. Aí ela precisa confessar. Ela não percebe, mas já está começando a beber a água que Jesus tem para dar. Ela não percebe. Jesus não serve água em taças. Jesus não serve água em copos. Jesus não tem uma garrafinha de água para servir água na igreja. Jesus tem a palavra que pode mudar a tua vida. E quando você bebe da palavra, você já bebe da água que o Senhor tem para dar. E a sua forma de ver a vida começa a mudar. O mundo acha que quem está roubando lá fora tem que ser apedrejado até a morte. Quem conhece o Evangelho diz: não mate, tem perdão para ele, Jesus pode salvar. É uma forma diferente de ver. E a mulher confessa, pastor, dizendo: ah, Senhor, não tenho marido. E Jesus disse assim: tudo que tu disseste até agora não foi bom, mas agora disseste bem. Nesse momento tu não tens mesmo, porque já tiveste 5, e o que tu acha que tem não é teu, porque estava tudo irregular a relação. Quando Jesus trabalha isso na vida dela, ela percebe que além de Senhor, ele também é profeta dos profetas, porque está falando da vida dela sem que alguém contasse para ele. Jesus conhece toda a tua vida, aleluia. Nesse momento, ela não só chama ele de Senhor, como de profeta, e diz: Senhor, eu vejo que também és profeta, aleluia. Levante, Senhor, saia daí, levante. E pega na mão de Jesus, e Jesus agora fica de pé. E agora quem vai para baixo é ela, aleluia. E quando ela está ali conversando com Jesus, Jesus percebe a necessidade de salvação da sua vida, e Jesus espera o momento certo. Ele sabe o momento certo para agir. Ele é missionário, ele é conhecedor de tudo, aleluia, porque conhece a palavra. Jesus diz para ela isso: se tu conheceras o dom de Deus, o poder de Deus. Quando ela percebe isso, ela já está bebendo a água. Quando ela bebe água, ela confessa que não tem marido. Ela confessa que tem uma vida dissoluta, que precisa de salvação. E Jesus agora pega na sua mão, aleluia, e vai trazer salvação para ela. Quando ela está bebendo dessa água, ela tem um desejo no coração dela de descobrir algumas coisas com Jesus. E uma das coisas que ela quer tirar sua dúvida é perguntar sobre o que nós pregamos. Senhor, agora o Senhor me tira uma dúvida. Além de Senhor, tu és profeta, e tu és o Senhor de todas as coisas. Então me tira uma dúvida.
onde é o lugar de adorar? Parece que eu vejo Jesus olhando para ela. Por que essa pergunta? Porque nós não temos relações com vocês. Porque para nós samaritanos, o lugar de adorar é o monte, e para vocês judeus é o templo. Eu queria saber, onde é o lugar de adorar? Quem na verdade é verdadeiro adorador? E Jesus diz assim para ela: na verdade vocês adoram o que não conheceis, adorador inconsciente. E nós judeus adoramos o que conhecemos, adorador consciente. Porém, nem nós e nem vós estão certos, porque tem uma terceira classe de adorador, e já chegou agora, que são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, não inconscientemente, nem conscientemente, mas adora em espírito e em verdade. Vocês adoram o que não conhecem, adorador inconsciente. Que são esses? São aqueles que vão porque os outros vão. São aqueles que precisam de uma imagem para poder classificar a sua adoração. Adorador consciente são aqueles que não precisam da imagem para adorar, mas adora de forma óbvia, ao pé da letra, precisando cumprir o que está escrito na sua mente. Jesus estava condenando a adoração dos fariseus, dos escribas, que estava dizendo: está escrito na lei, está escrito assim, está escrito assim. Jesus está dizendo: uma nova classe de adorador, eu estou inaugurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar para estar de pé como verdadeiro adorador nesta manhã. A sua visão, ela começa a sofrer uma mudança nesta manhã, porque agora você entende pela palavra de Deus que o lugar de adorar não é nem o monte e nem no templo. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus quer que você seja o templo da adoração. Se eu começar a ensinar para vocês que vocês precisam vir ao templo para poder a adoração ser válida, vocês não vão mais adorar em casa, não vão mais adorar no trabalho. Jesus estava dizendo: vocês, cada um de vocês agora é um templo, e o meu Espírito vai habitar neste templo, e onde vocês estiverem, existe verdadeiro adorador. Aleluia, o verdadeiro adorador. Glórias a Deus. Estaremos orando, irmãos. Veja aí que a igreja do arrebatamento tem desafios. Nesta manhã, estamos felizes. Pastor Técio é um homem que nós aprendemos a amar. Sua família. Vamos orar. Se você também tem alguém aí que você deseja apresentar em oração, por conta de estar enfermo, você faça um sinal com a mão. Olha, tem pessoas que estão apresentando aí. Nós tivemos num grande culto pregando, estava sendo transmitido ao vivo, e havia pessoas em outro estado se comunicando conosco e recebendo a cura lá. Para Jesus não tem distância, Ele é transcendente a tudo, ao tempo, ao espaço, à distância. Ele falou isso para o centurião: eu posso ir até lá e vou resolver o problema. E o centurião disse: não, me mande só uma palavra sua, e meu criado vai ser sarado lá. Quantos acreditam nisso? Faça assim com a mão. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos em oração, Pai, agora, aleluia. A tua igreja está clamando a tua presença neste lugar. A tua presença traz saúde, a tua presença traz alegria ao triste, a tua presença traz salvação ao perdido, a tua presença gera, aleluia, satisfação que está atribulado. A tua presença é real no nosso meio nessa aleluia.
Pai bendito e Pai eterno, Tu és Senhor poderoso para fazer o milagre nesta hora. E por isso nós apresentamos a nossa irmã, que está lá na cidade de Capanema, está enferma, mas Tu és Senhor, Tu és o poderoso Deus para fazer o milagre. E neste momento a Tua igreja ora, e ela recebe lá agora a cura, a saúde, a vitória, no nome de Jesus. Pastor José Crisóstomo também, em Magalhães Barata, está enfermo, mas nesta hora, a tua igreja ora, e ele recebe agora a bênção da saúde. Deus eterno, a tua igreja está orando, a tua igreja confirma, Pai, esta oração, confirma a nossa oração nesta manhã. A vitória é nossa, Senhor, a vitória da tua igreja, Jesus, porque a tua igreja crê em Ti, a tua igreja tem uma visão espiritual nesta manhã, porque acredita no Teu poder, sente a presença de Deus, porque Ele está neste lugar.